Meus caros, estas medidas draconianas que entraram em vigor às 0 horas de hoje foram, mais uma vez, anunciadas por um político. As medidas são de saúde pública, mas é sempre um político a anunciá-las. Precisamos de saber qual é o respaldo destas medidas, em que é que elas estão baseadas, mas aí não aparece nenhum cientista, nenhum investigador, nenhum epidemiologista, nenhum virologista, nenhum cientista de saúde a explicar porque é que estas medidas devem ser aplicadas, estas e não outras. Não. É sempre um político quem decide e nós ficamos com a impressão de que ele decide isto arbitrariamente. É o que lhe parece. Claro que na cabeça de um político existe sempre o conflito entre o que é mais agradável para a população, ou seja, o que é melhor para o seu futuro político, e aquilo que ele deve fazer realmente. Aqui o que está em dúvida é o que é que ele deve fazer realmente. Qual é o melhor caminho para estancar esta pandemia, como lhe chamam? Será que estas são as medidas melhores? Há especialistas que dizem que não. Haveria outras medidas mais eficazes e menos draconianas? Há especialistas que dizem que sim. No entanto, a esses especialistas ninguém ouve. De maneira que temos que ficar sempre com a decisão final e arbitrária de um primeiro-ministro que é tudo menos especialista em saúde. Mas a verdade é que se ouvirmos aqueles que realmente se intitulam como especialistas em saúde, como por exemplo a avózinha Graça Freitas ou a ministra Temido, ainda ficamos mais confusos. Desde o princípio deste processo mesmo, que eles não dizem duas coisas com alguma sequência lógica. Pelo contrário, elas têm-se consecutivamente desmentido e a uma velocidade meteórica. Ninguém pode levar a sério o que diz Marta Temido, muito menos o que diz a avózinha Graça Freitas. Absolutamente ninguém. Porque elas já provaram por mais do que uma vez que tanto dizem uma coisa como a seguir o seu contrário. De maneira que os portugueses estão colocados perante um grande dilema. Vamos acreditar em quem? Na Ministra da Saúde? Nem pensar. Na avózinha Graça Freitas que diz uma coisa e o seu contrário passado uma semana? Muito menos. Num Primeiro-Ministro que a única preocupação que tem é gerir a sua agenda política, tentando não se afundar ainda mais no meio deste lodo de desinformação e contra-informação médica? Uma contra-informação que mais se confunde com política geoestratégica do que com qualquer outro tipo de políticas de proteção de saúde pública. Para o mais distraído, a decisão é simples. Não se pode confiar numas nem no outro. Mas ele também já não se preocupa muito com isso. O ar de António Costa não é de um ar de querer tentar convencer ninguém. É de dar a sua majestosa sentença, uma sentença inabalável, inquestionável, uma sentença de Salomão, mas não baseada em nenhum código anterior, uma sentença baseada naquilo que lhe parece ser a ele o mais politicamente correto, aquilo que lhe pode dar mais vantagem para o futuro ou pelo menos aquilo que lhe pode retirar menos desvantagem neste processo que ele perdeu à partida. Como perdeu também Trump, como perde toda a gente, porque este processo foi muito bem pensado, muito bem gizado e muito bem implementado por quem realmente percebeu desde o início o caos planetário que isto iria gerar para a população. Correndo atrás do prejuízo, a Costa mais não resta do que tentar um mal menor, mas um mal menor eleitoral. A preocupação de Costa não tem nada a ver com saúde pública, porque ele bem sabe que, felizmente, para todos nós, a letalidade desta doença não é nada do que se pensava e cada vez mais se prova isso. Portanto, já não estamos a lidar com saúde pública sequer, estamos a lidar com um processo geoestratégico, geopolítico, em que Costa se meteu de cabeça, Costa e os seus homólogos europeus, e as razões pelas quais todos se meteram nisto de cabeça será alvo de outro vídeo, mas terei que dizer isto com muito cuidado, caso contrário já sabemos o que é que acontece, não é verdade? Bom, a verdade é que estão todos enfiados de cabeça nisto e vão ter que sair de qualquer jeito. Trump já saiu mal e os outros todos mal sairão.
porque independentemente, está visto isto, das políticas que forem implementadas nos vários países, a verdade é que mais cedo ou mais tarde os números de infectados aumentarão sempre praticamente para o mesmo patamar, uma vez que quem não se infectar antes, infectar-se-á depois, aliás, como acontece em todas as epidemias e pandemias. É uma questão de tempo. Temos que baixar a curva, temos que achatar a curva para não aparecer toda a gente ao mesmo tempo. Pois sim, mas já estamos a achatar a curva há 9 meses, daqui a nada há 1 ano, e claro, cada vez que aparece uma nova vaga, temos outra vez o mesmo pânico. Portanto, isto não tem nenhuma solução, temos que nos habituar a viver com isto, e pronto, e ponto final. Mas agora vamos ao que interessa e à razão deste vídeo. Temos aqui um problema grande para resolver com o Partido Comunista, como já se começa a perceber já à distância. É que nos dias 26 e 27, salvo erro, vai realizar-se o congresso do PCP. Ora bem, estamos mesmo a ver o que vai acontecer, não é? Com este regime, com esta emergência nacional, com todas estas restrições à liberdade de que o PCP bem se queixa, e recordando que o PCP votou contra o Orçamento Geral do Estado, da sua forma geral, não se perspectiva que o amigo Costa desta vez lhe dê nenhuma abébia ao amigo Jerónimo, pelo que o amigo Jerónimo já percebeu que vai ter a vida muito dificultada para o seu congresso se realizar. Não vamos ter as benesses do tempo da festa do Avante, não vamos ter o encolher de ombros da doutora Graça Freitas nem da doutora Temido, não vamos ter a passividade de ninguém dentro do PS, porque amigo Jerónimo, primeiro, votou contra o Orçamento do Estado. Segundo, tem-se portado muito mal nas entrevistas que dá nas TVs a falar mal do governo. Terceiro, aquilo que aconteceu com a festa do Avante foi muito negativo para o PS, uma mancha negra. Toda a gente criticou o PS, a começar pela maioria dos socialistas, que agora vão votar Ana Gomes. Portanto, o amigo Costa, que é um sabidão, que aprende com os seus próprios erros, não vai cair outra vez na mesma esparrela, não vai atrair sobre si o odioso de toda uma sociedade, não só de direita, como também do centro e até da esquerda, e, portanto, não vai permitir que as normas do estado de emergência sejam violadas, no caso do Congresso do PCP. Ele aprende com os seus erros, não voltará a cair 2 vezes no mesmo. E, portanto, o amigo Jerónimo está aqui entre a espada e a parede. Não vai conseguir realizar o seu congresso mantendo a distanciação de 2 metros preconizada pela DGS, a não ser que o faça num campo de futebol aberto com cadeiras à distância, justamente dos tais 2 metros umas das outras, e mesmo assim não cabe lá toda a gente. Nós estamos a falar de milhares de pessoas, apesar de ser um partido cada vez mais pequeno, os mesmos do costume não faltarão. E, portanto, estamos a falar pelo menos de quê? 1.500, talvez 2.000 pessoas, congresso do PCP. Onde é que eles vão meter? Pois não se sabe, porque se Costa não der abébias e se o estado de emergência não for levantado, não haverá sítio em Portugal, a não ser talvez no Santuário de Fátima, em que o PCP possa fazer o seu grande congresso. E não me parece que Jerónimo de Sousa esteja muito vocacionado para fazer o seu congresso no Santuário de Fátima. E também não me parece que essa fosse uma solução que agradece à Igreja. No entanto, eu sei lá, como Fátima é uma terra de milagres, como a Igreja tem as suas contas muito fragilizadas com este tempo de pandemia, em que não se registrou a multiplicação de fiéis, muito pelo contrário, parece que os fiéis, por muito que acreditem em Deus, têm mais receio do vírus. E, portanto, está aqui o imbróglio que terá que ser resolvido nos próximos dias, até porque já não falta muito, 15 dias, mas isto é simples. Ou Costa renova o estado de emergência e não vejo hipótese nenhuma de se fazer o congresso do PCP, ou então Costa faz mais um frete ao Partido Comunista e alivia o próximo estado de emergência, como fez, mais ou menos, com a festa do Avante, uma exceção, para permitir que o PCP e as suas hordes possam fazer o seu congresso em paz. Terminado o congresso, voltamos outra vez com o estado de emergência e assim chegaremos ao Natal. Eu espero que me engane, mas desta vez acho que o PCP não vai ter sorte e, portanto, nós vamos ter aqui um grande problema nas ruas, um problema grande de protesto, com os sindicatos e com aquelas organizações todas subalternas e colaterais, mas não será por outra coisa senão porque o PCP não vai conseguir fazer o seu congresso, pelo menos como ele tinha planeado, à bela maneira marxista, leninista, trotskista e o rei que os partista.